Boa noite, igreja. Boa noite, família. Estamos iniciando mais uma Escola da Fé. O sinal já bateu. Você sabe que toda quarta, 8 horas da noite, aqui no nosso canal do YouTube, nós temos a nossa Escola da Fé. E esse mês de abril começou com tudo, não é verdade? Nós estamos com essa série de mensagens novinha aí para abençoar a sua vida, que é Céus Abertos. Temos declarado que sobre o mês de abril, sobre a minha casa, sobre a sua casa, sobre Belo Horizonte, sobre o bairro Santa Cruz, céus abertos. Pois bem, semana passada a pastora Kátia trouxe uma mensagem impactante para os nossos corações, que foi em busca da presença de Deus. Nós teremos aí 7 ministrações sobre 7 chaves espirituais que ativarão a vitória sobre a sua vida. Então, semana passada, a primeira mensagem, hoje a segunda, e aí nós vamos aí 7 ministrações ativando aí a vitória de Deus sobre a sua vida. Você está preparado? Bom, antes de começarmos a nossa mensagem, deixa eu dar aqui os avisos aí dessa semana para você atualizar a sua agenda. Bom, você sabe que dia de terça e de quinta-feira nós temos as nossas células apostólicas, e ela está acontecendo de forma online, né? E você pode aí aproveitar uma das nossas 12 células que nós temos. Procure aquela que tem mais a ver com você, seja por grupo de interesse, seja por amizade, não tem problema. Nós temos células para homens, células para mulheres, células mistas, nós temos células, inclusive célula infantil, geração Kids. Então, seu filho, a sua filha, você pode colocar aí, estão aparecendo telefones aí no vídeo, e você pode direcionar aí para você descobrir qual a célula que tem mais a ver com você. Nós vamos te mandar o link, através do aplicativo Zoom, é muito simples, muito fácil, e eu tenho certeza que você vai ser muito, muito abençoado. Quarta-feira, hoje, aqui na Escola da Fé, são 30 minutos de palavra, mas às 9 horas, daqui a pouquinho, nós temos uma sala de guerra, um encontro através do Zoom, onde nós oramos por 40 minutos. Nós apresentamos a Deus tudo aquilo que está nos desafiando. Então, fique aí ligado que hoje no finalzinho, acabou a Escola da Fé, deve acabar aí por volta de 8h35. Às 9 horas nós começamos a nossa sala de guerra, porque quem ora, vence. Amém? Glória a Deus. Nós temos ainda também, aos sábados, Rede Conectados, às 19 horas, e no domingo, às 18 horas, novo horário, às 18 horas nós temos a nossa celebração de domingo com uma palavra de vitória para a sua vida. Amém? Vamos orar agora, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Então feche seus olhos e vamos falar com o Pai. Pai, graças te damos, ó Deus, porque a tua palavra chegou até nós. Ó Pai, nós somos, ó Deus, frutos dela. Ó Deus, que ela seja, Senhor Deus, alimento para o nosso corpo, para a nossa alma, luz para os nossos caminhos, bússola para o nosso coração. Ó Pai, que hoje nós saímos daqui transformados, impactados, renovados, céus abertos, chuva sobre nós, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Eu quero te pedir que você compartilhe esse link, isso, já deixa aí, ó, entra aí, deixa o seu like, aciona o sininho, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, e compartilhe essa mensagem com muitas pessoas que estão precisando nesse momento de céus abertos sobre a vida dela. Pois bem, hoje nós vamos falar, é a segunda ministração, hoje nós vamos falar sobre fé que promove conquistas extraordinárias. Fé que promove conquistas extraordinárias. Eu quero ler um texto que está em Marcos, capítulo 11, versículo 22 e 23, é na tradução da NVI, Nova Versão Internacional, diz assim: respondeu Jesus, tenham a fé de Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que se diz, assim será feito. Como é bom falar de fé, não é verdade? Nós, um tempo atrás, nós tínhamos um culto nas terças-feiras que chamava Culto da Vitória, era um culto maravilhoso, mas Deus nos deu um direcionamento para que nós montássemos uma escola de fé.
E funciona assim mesmo, porque a fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé é a expressão de acesso a um reino invisível, porém real. É um reino inabalável. A palavra de Deus diz, em Romanos 14, 17, diz assim, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria onde? No Espírito Santo. O reino ele não está lá, o reino ele não está ali, o reino está dentro de nós. E esse reino não tem fim. Glória a Deus por isso. Você sabe que lá em Hebreus capítulo 11, nós já falamos esse texto várias vezes, fé é a certeza. A fé ela não se baseia em estatísticas, em argumentos, razões ou sentimentos. Fé não é isso. Fé é a manifestação da confiança em Deus, da confiança em suas promessas. Você crê em Deus? Você crê que as promessas de Deus acontecerão sobre a sua vida, sobre a minha vida? Existem céus abertos, jorrando, manifestando bênçãos sobre as nossas vidas. E a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não acrescentam dores. Bom, a Bíblia tem mais de 8.000 promessas. E promessas não feitas por homens, mas promessas feitas pelo próprio Deus. Pela boca de Deus, foi Deus quem prometeu, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir cada uma delas. Posso ouvir um amém aí? Amém? Glória a Deus. Lucas 4,4 diz assim, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, de toda promessa que sai da boca de Deus. Eu vivo por fé, eu vivo, e as promessas de Deus se cumprem na minha e na sua vida. A palavra de Deus ela é poderosa. Ela é poderosa para separar juntas e medulas, alma e espírito. Ela é poderosa para iluminar e transformar a realidade do homem. A palavra de Deus é poder de Deus. A palavra, ela gera vida, ela gera transformação. A palavra de Deus gera provisão. Então nós precisamos discernir esta palavra, porque essa palavra vai nos proteger. Deixa eu repetir isso novamente aí, ó. A palavra de Deus gera provisão e discerni-la gera proteção. Provérbios 2:11 diz assim: o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. A escola da fé está aqui para te munir de palavra, para te fortalecer em palavra. A escola de fé está aqui para te ajudar a discernir, não com a sabedoria e com o intelecto humano, mas através de uma ótica divina, através da ótica de Deus. Para discernir a fé, é preciso conhecer a palavra. Eu fico tão feliz de ver vocês aqui, e eu sei que vocês estão aí escrevendo agora, nesse momento aí no nosso chat, amém, abençoando uns aos outros, compartilhando este link. Esta palavra tem poder para transformar a vida do homem e da mulher. Hoje mesmo, permita que essa palavra encontre guarita no seu coração e seja transformado pela palavra de Deus. Há um texto de Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: conheçamos o Senhor e nos esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como o sol, ele aparecerá, virá para nós como chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Aleluia. Bom, dado essa introdução, nós vamos falar aí sobre a fé que promove conquistas extraordinárias, e nós vamos utilizar dois textos, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vamos utilizar o livro de Juízes, onde nós encontramos a história de Gideão. A história de Gideão é uma história maravilhosa, fabulosa. Um poderoso guerreiro, um poderoso líder, mas que tinha soldados demais para caminhar com ele. Eu acho que o sonho de todo líder, de todo general, é que ele tenha soldados de sobra, a mais do que o exército inimigo, para que ele possa guerrear e vencer. Mas Gideão, ele tinha um problema. Ele tinha soldados demais. E talvez se ele guerreasse ali com aqueles 30.000 homens, poderia ser que Gideão ganhasse através de um movimento humano,
Mas Deus havia algo diferente para Gideão, e ele vai testar Gideão, e ele vai provar Gideão, e ele vai dar a vitória para Gideão. Nós vamos viajar aqui nessa história e vamos fortalecer em fé. Aleluia. A fé é a linguagem do reino de Deus. Você vai encontrar todos os dias aqui nessa igreja, neste canal, nas nossas células apostólicas, nós falaremos de fé, nós falaremos de evangelho, nós falaremos de perdão, nós falaremos de confissão de pecados e nós falaremos de salvação. Bom, Gideão tinha soldados demais, mas ele vivia escondido. E após ser encontrado por Deus, Gideão, ele foi lapidado e por fim transformado. Para ter fé que promova conquistas extraordinárias, você vai precisar de, ponto 1, vamos lá, vamos juntos. Primeiro, ore com a certeza de respostas. Você conhece pessoas que fazem oração, mas parece que elas não acreditam muito naquilo que estão orando? Prestem atenção nesse texto aqui de Marcos 11, 24. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Jesus disse isso. Outro dia, uma senhora me pediu uma oração aqui na igreja, na Escola da Fé, quando ainda era presencial. E isso foi na quarta-feira. E logo depois, na quinta-feira, ela me ligou e disse assim: pastor, sabe aquela oração que nós fizemos? Eu falei assim: sei, filha. Ela falou assim: pois é, você acredita que aconteceu? Eu falei assim: claro que eu acredito, foi por isso que nós oramos, para que o poder de Deus se manifestasse, mudasse aquela situação. Mas ela me ligou surpresa, porque havia acontecido. Ela pediu oração, mas parecia que ela não cria no poder da oração. Ela ficou surpresa com aquilo. É importante, é necessário que nós oremos com a certeza de respostas. Quem ora, fala com quem resolve. Deus, Ele disponibiliza para nós um novo nível. Orar é acessar o nível de milagres. Deixa eu repetir isso novamente. Orar é acessar o nível de milagres. Ore crendo que acontecerá. Marcos 11, 24, tudo aquilo que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam. Isso é muito importante. Eu tenho criado um novo hábito, que nas minhas orações eu oro, e depois eu oro agradecendo a Deus: Senhor, muito obrigado, porque eu creio que provisões, que milagres, que soluções, que respostas estão a caminho. Bom, Gideão, ele orou a Deus, está aí em Juízes 6:13, lembra que eu falei que nós vamos usar textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Então é isso, Juízes capítulo 6:13 diz assim: Gideão orou a Deus e Deus respondeu. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Gideão orou pelas maravilhas que os pais contaram sobre a libertação do povo e se tornou um libertador. Às vezes nós oramos só lamentando ao Senhor as situações que nós estamos vendo, aquilo que está acontecendo, mas nós precisamos de ter uma oração frente à realidade daquilo que está acontecendo. Então nós tivemos aí agora 21 dias de oração 3 vezes ao dia, às 8 horas da manhã, ao meio-dia e às 18 horas, e durante esse período de 21 dias que a igreja passou orando, nós passamos orando a respeito de cura pelo Covid, para haver uma retração no avanço do vírus, para que as pessoas da nossa igreja, para que as pessoas que nós conhecemos, os nossos parentes, os nossos amigos, tivessem aí melhoras significativas, fossem curadas, para que portas de emprego fossem abertas. E olha quantos milagres nós estamos colhendo. Então, quando você orar,
Você não pode transformar a sua oração em um muro de lamentação, mas você deve orar, crendo que Deus é aquele que responde e Ele responderá. O ponto 2, para ter fé que promova conquistas extraordinárias, você vai precisar de, ponto 2, resolva suas pendências na terra. Mas por que, pastor, que eu devo resolver as minhas pendências na terra? Por causa do texto de Marcos 11:25, que diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. É necessário que nós resolvamos as nossas pendências na terra. Você tem alguma pendência com alguém? Então está na hora de você colocar esse tema na pauta. Está na hora de você colocar esse tema na sua agenda. Está na hora de, antes de chegarmos no fim de semana, esse assunto esteja resolvido, ou pelo menos trabalhado. Olha só, resolva as pendências na terra, para não ter pendências nos céus. Eu vou falar isso de novo. Resolva as pendências na terra, para não ter pendências nos céus. Marcos 11:25 diz: e quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o vosso Pai Celestial perdoe também os seus pecados. Nós somos perdoados quando nós perdoamos. Nós temos as nossas pendências aqui resolvidas, quando nós resolvemos as nossas pendências no céu. Gideão prosseguiu em sua missão, e ele tomou uma decisão para resolver as suas pendências na terra. Quando ele começa ali a trajetória de se tornar um grande libertador, o que ele fez? Ele foi lá e derrubou o altar idólatra de seu pai e cortou o poste ídolo sagrado pagão. Talvez você vai precisar de dar uma busca dentro de sua casa. Talvez você vai precisar de dar uma busca dentro dos seus relacionamentos. Talvez você vai precisar de dar uma busca dentro da sua empresa. E tudo aquilo que o pai não plantou, você deve arrancar. Eu vou repetir isso. Meu pai gostava de falar isso. Tudo aquilo que o pai não plantou, você deve arrancar. Antes de colher milagre, semeie fé e adube o perdão. Semeie fé e adube o perdão. Semeie fé e adube com o perdão. O perdão, ele é um adubo poderoso. Ponto 3, para ter fé que promova conquistas extraordinárias, você vai precisar de 3, receba o perdão do Pai Celestial. Marcos 11:26 diz assim: mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. É extremamente forte essa palavra de Jesus. Na oração do Pai Nosso, aqui é a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso diz assim, não é? Pai nosso que estás nos céus, santificado é o seu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. E que ela seja feita na terra, assim como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como dá sinal de igualdade. Então perdoe os nossos pecados e as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. A fé no Filho é o caminho para o Pai. O batismo na água é a identificação pública daquilo que está mudando dentro de você. E o receber do Espírito Santo é o selo de que nós fomos perdoados. Quem é perdoado tem o acesso liberado. Grave isso. Quem é perdoado tem o acesso liberado. Feridas fechadas, futuro aberto. Situações e pendências resolvidas nessa terra. Você tem aí espaço aberto para avançar. As pendências na terra funcionam como um campo minado. E o perdão de Deus, e o perdão de quando nós liberamos e resolvemos, é como se nós identificássemos esse campo mimado.
e parássemos de caminhar em cima dessas bombas. Bom, nós aprendemos nessa noite que crer, declarar e receber é o processo celestial do miraculoso. Quando nós aprendemos que nós devemos crer, fé, nós devemos declarar, falar, e nós devemos receber o perdão e liberar o perdão, nós estamos caminhando num processo celestial de um milagre. Gideão creu em Deus e declarou ousadamente. Juízes 7:15, parte B, diz assim: então Gideão voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se! O Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Levantem-se, porque o Senhor Deus entregou o acampamento dos midianitas nas mãos de vocês. É tão bom saber que Deus é aquele que luta as nossas guerras. Há uma canção que fala assim: assim eu luto as minhas guerras. E eu aprendi que as guerras que eu venço são as guerras que, em primeiro momento, antes de sair para lutar, antes de me indignar, antes de sair procurando estratégia, eu oro a Deus. Faça da sua oração o seu primeiro ato diante de qualquer situação. Eu vou repetir isso. Faça da oração o primeiro ato diante de qualquer oração. A oração é o primeiro ato daqueles que confiam em Deus e é o último ato dos desesperados. Os desesperados são aqueles que pararam de esperar. Desesperar, deixar de esperar, desesperados, ação do sujeito que parou de esperar. Há pessoas que recorrem a Jesus depois que já tentaram tudo. Não é assim que nós devemos fazer. Quando nós buscamos a Deus, nós somos protegidos. Quando nós entregamos, apresentamos tudo a Deus em oração, nós somos guardados, nós somos orientados e nós somos protegidos por Ele, nós somos guardados nele. Então, seguindo a orientação de Deus, Gideão, ele deixou para trás 22.000 homens e partiu então sem medo para a guerra. Como é bom receber e caminhar em uma direção divina. Eu gostaria que você lesse esse texto aí de Juízes 6:7, você vai ver essa história, talvez você já conheça, mas se você ainda não conhece na sua totalidade, você pode aí ler esse texto e você vai ver que interessante. Deus mandando Gideão deixar 22 homens que estavam com medo para trás. O verdadeiro amor, aquele amor que confia, ele lança fora todo medo. Depois, Gideão deixou mais 9.700 homens partirem por um ato de fé. Juízes 7, de 4 a 8. E por fim, com apenas 300 homens, Gideão declarou a vitória sobre o poderoso exército inimigo com cerca de 135.000 homens. Você já imaginou 300 homens sobressair sobre um exército de 135.000 homens? É algo que realmente só o Senhor faz. Em Deus faremos proezas, porque Ele é quem calça os pés dos nossos adversários. A vitória pertence a Deus e aos filhos de Deus. Em Cristo, você é mais, muito mais do que vencedor. Certamente, Gideão, que foi o nosso personagem nessa noite, ele é um símbolo de reconexão com Deus através da fé, da oração e da obediência. Eu quero convidar você hoje a declarar fé. Eu quero convidar você hoje a declarar o seu milagre. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje céus abertos. As comportas dos céus, os céus estão abertos sobre nós. As cidades, o Brasil estão fechados. As fronteiras, as viagens internacionais, as alfândegas.
mas os céus estão abertos sobre nós. Você não precisa de ter uma cidade aberta, você precisa de ter um céu aberto sobre você. Tenha fé em Deus. Conquistas extraordinárias estão a caminho. Você crê nisso? Se você crê, eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos e nós vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, oh Deus, a Tua palavra é poderosa e nos alimenta. Senhor, nós estamos encorajados por esta palavra. Ó Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos colocar a nossa casa em ordem. Senhor, nessa noite, ó Pai, Senhor, nós queremos liberar, ó Deus, perdão. Queremos, ó Pai, confessar pecados. Queremos, ó Deus, ajustar rotas. Queremos, ó Deus, estabelecer, Senhor, princípios. Ó Pai, queremos iluminar as nossas vidas. Por isso, Senhor, nós contamos contigo. Proteja-nos com a Tua palavra. Oriente-nos pela Tua palavra, alimente-nos pela Tua palavra, encoraja-nos pela Tua palavra. Senhor, ó Deus, faça-nos vencer pelo poder da Tua palavra. Senhor, nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé. E é por fé, ó Deus, que nós declaramos agora, milagres estão a caminho. Conquistas extraordinárias estão a caminho. Ó Deus, pela Tua palavra e por fé, nós dizemos agora que o impossível é possível. Ó Pai, pela Tua palavra agora, que nós dizemos, ó Deus, que o inalcançável está, Senhor, ó Deus, ao nosso alcance pelo poder da Tua palavra. Senhor, nós nos apossamos e avançamos, ó Deus, frente às promessas do Senhor sobre nós. Portanto, Senhor, nós recebemos da Tua divina mão essa chuva. Ó Pai, Senhor celestial, que cai sobre este lugar, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Ó Deus, para aqueles que estão assistindo, Senhor, faça transbordar. Senhor, e que alcance todos aqueles que estão ao nosso redor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Se você foi abençoado por essa palavra, por favor, deixe o seu like, compartilhe. É muito importante para a gente, para que o YouTube entenda que esse material, esse vídeo, ele tem relevância, ele é importante, e assim alcance outras pessoas também. Se você está aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, o nosso telefone é 31 98788 7200 e nós queremos convidar para que você entre em contato na nossa central de atendimento. Nós queremos falar com você. Nós somos uma família, não para você frequentar uma igreja, para você vir de vez em quando, para você buscar o melhor da nossa programação, mas nós somos uma família para você pertencer. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E olha só, não perca a semana que vem a terceira parte aí da nossa série de ministrações. A série é Céus Abertos, e nós vamos falar sobre a terceira chave, a esperança de um futuro vitorioso. Há uma esperança para você, que Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.